Olá, gente. Qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Na nossa aula a gente vai trabalhar a equação fundamental da ondulatória, tá bom? Mas antes de entrar de fato na nossa equação fundamental da ondulatória, eu quero definir alguns parâmetros teóricos para chegar na nossa fórmula, tá bom? Que parâmetros teóricos são esses? Primeiro parâmetro teórico, vamos ver a onda e as partes que compõem a onda, ok? Eu fiz o seguinte arranjo aqui no quadro. Um eixo X, o eixo Y, cortando aqui, e uma onda trespassando o eixo X, ok? As ondas, de um modo geral, elas são formadas pelas seguintes partes. Essa parte aqui, ó, aqui embaixo, onde a onda chega no ponto mínimo e volta a crescer, eu chamo de vale da onda, tá bom? É o ponto mínimo que a onda vai assumir. Essa parte superior aqui, ó, eu chamo de crista da onda, tá bom? Então aqui é o vale, aqui é a crista. Considerando o eixo X que corta a onda, a distância do vale para o eixo X ou a distância do vale para a crista da onda eu vou chamar de amplitude da onda, tá bom? Coloquei só um azinho aqui, mas esse tamanhozinho aqui, esse aqui ou esse aqui, a gente chama de amplitude de onda, ok? E agora a definição mais importante da parte da onda, que é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Vou olhar o seguinte, eu gosto dessa definição, que é uma definição bem prática de comprimento de onda. Eu vou olhar duas cristas sucessivas, tá vendo? Essa crista aqui e essa crista aqui. Considerando essas duas cristas, a reta ela faz a onda, ela vai fazer esse movimento aqui, certo? Se eu considerar duas outras cristas, eu vou vendo que eu vou repetir o meu movimento. Então, o comprimento de onda, o tamanho de comprimento de onda, vai ser o período, o espaço de onda onde ela está repetindo o movimento. Ó. Ela repetiu esse movimento, cheguei nessa crista. Ela repete o movimento, cheguei nessa crista. E ela vai fazer isso infinitamente, ok? Isso vale para o vale também. Ó. Dado esse movimento aqui, ele é repetido. Então, o comprimento de onda é o pedacinho da onda que eu pego e esse pedacinho se repete constantemente, tá bom? Outras definições importantes de onda. Frequência de onda, que a gente define de forma algébrica como número de oscilações por um intervalo de tempo, tá bom? No próximo quadro eu vou aprofundar isso mais. E período, que é o tempo gasto em uma oscilação, tá bom? Vocês viram que frequência e período ela tem definições muito parecidas? Quando a gente aplicar fórmulas, quando a gente começar a usar fórmulas, vocês vão ver que a frequência e o período têm fórmulas muito parecidas, porque as definições elas meio que se batem dentro do estudo de ondulatória, ok? Vamos lá, gente. Agora a gente vai começar a trabalhar as primeiras fórmulas no estudo de ondulatória, tá bom? Essa fórmula aqui já foi apresentada no outro quadro, certo? Que é a fórmula para calcular a frequência. O que é a frequência? A frequência é o número de oscilações em um determinado espaço de tempo, tá bom? Deixa eu colocar esse T em minúsculo para ele não confundir com o período, tá bom? Esse aqui é tempo, esse aqui é período. Então, por exemplo, eu tenho um pêndulo de um relógio se movimentando. Cada movimento desse pêndulo ele vai gastar um certo espaço de tempo, certo? Esse movimento eu determino como oscilação e o espaço de tempo é o próprio tempo. Então, a frequência desse pêndulo é quantas oscilações ele consegue fazer em um determinado espaço de tempo, ok? Lembra que eu falei que frequência e período elas têm definições muito parecidas? Eu posso escrever a frequência em função do período ou o período em função da frequência, tá bom? Matematicamente, a gente descreve a frequência como sendo o inverso do período, tá bom? A frequência é o inverso do período, é o período 1, é o 1 sobre o período, tá bom? O período a gente usa o T maiúsculo, tempo a gente usa Tzinho minúsculo. Cuidado para não confundir, porque é comum acabar confundindo isso. Ou a gente pode definir o próprio período como o inverso da frequência. O período é igual a 1 sobre a minha frequência, ok? Vamos lá agora para a parte interessante da matéria. São as unidades de medida que eu uso para cada uma dessas grandezas, ok? Qual a unidade de medida que eu vou usar para período? Como período é o espaço de tempo gasto para uma oscilação completa, eu vou usar o segundo no SI, tá bom? Então, unidade de tempo para período é o segundo. A frequência, que é 1 sobre T, ou 1 dividido por segundo, eu vou chamar de Hertz. Então, Hertz vai ser a unidade de frequência no SI. Então, vai ser a unidade que a gente vai mais usar dentro das nossas fórmulas a partir de agora no estudo de física,
ok? Então a frequência ela pode ser definida em Hz no SI. Uma outra unidade que a gente usa constantemente para a frequência é o RPM, ou rotações por minuto. A relação de Hz para rotações por minuto é a seguinte: 1 Hz é igual a 60 rotações por minuto, tá bom? No próximo quadro a gente vai apresentar de fato a equação fundamental da ondulatória, tá bom? Então, gente, vamos para a nossa definição da equação fundamental da ondulatória. Vocês vão ver que eu vou usar toda a parte teórica para chegar na minha equação, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou olhar a minha onda dentro do meu plano cartesiano. Ela faz esse movimento aqui e esse aqui é o meu comprimento de onda. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas o comprimento de onda é definido pela letra grega lambda, tá bom? Esse símbolo aqui representa o comprimento de onda, isso aqui é o lambda, a letra grega lambda. Ok? Como é que a gente define a equação fundamental da ondulatória? A gente define a partir de uma equação lá da mecânica, na verdade da cinemática. Ok? A velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Lembraram? A gente vê isso lá no primeiro ano. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos olhar para essa onda aqui. Esse ΔS aqui é a variação de espaço de um certo corpo. Qual é a variação de espaço na minha onda? É o comprimento de onda. Porque como ele é cíclico, ele vai se repetir. Então eu determino que esse comprimento aqui, ó, é a variação de espaço. Então eu substituo isso aqui no lugar da variação de espaço. A velocidade é igual ao comprimento de onda sobre ΔT. Tá bom? Eu vou reescrever essa fração aqui de uma forma que eu consiga extrair alguma grandeza que está escondida dentro dessa fração. Que grandeza seria essa? Eu tenho a velocidade igual a lambda vezes 1 sobre ΔT. Isso aqui, ó, é equivalente a isso aqui, ó. Quando eu multiplico 1 sobre lambda fica lambda, ΔT sobre nada, no caso é 1, fica ΔT, a fração, esse aqui é equivalente, ok? Mas agora eu tenho uma fração exposta, essa fração bem aqui, ó. Lembra como é que eu defini frequência? Frequência é o número de oscilações pelo espaço de tempo. Nesse caso aqui vai ser só uma oscilação pelo espaço de tempo. Uma oscilação só, tá vendo? Um período só. Uma oscilação sobre o espaço de tempo. Isso aqui é a minha frequência. Eu posso substituir isso aqui, ó, por frequência. Então essa aqui é a minha equação fundamental da ondulatória. A velocidade é igual a lambda vezes f. Quais as unidades que eu uso para cada uma dessas grandezas? Para a velocidade, no SI eu vou usar 1 metro por segundo. Para a lambda, que é comprimento de onda, eu vou usar 1 metro. E para a frequência eu vou usar o Hertz, tá bom? Que é a unidade do SI. No próximo quadro eu vou passar um exercício para vocês fixarem melhor o conteúdo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ver uma aplicação bem simples da equação fundamental ondulatória. Mas eu quero alertar vocês que ela tem uma aplicação muito mais complexa. A gente vai trabalhar ao longo do bimestre e aprofundar essa equação, tá bom? Vamos lá. Eu tenho a seguinte onda. Ela tem comprimento de onda valendo 80 centímetros, não sei se está tão visível, ficou bem juntinho, mas ela vale 80 centímetros e ela se propaga a uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu quero saber qual é a frequência dessa onda, tá bom? Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar na minha fórmula. A velocidade é igual a lambda vezes f, tá bom? A velocidade vale 10 e o comprimento de onda vale 80 centímetros. Faz uma pausa aqui. 80 centímetros. Eu posso colocar 80 centímetros na minha fórmula? Não. Eu tenho que converter isso aqui para metros, tá bom? Eu tenho que converter 80 centímetros para metros. 80 centímetros é equivalente a 0,8 metros, tá bom? Quem tem dificuldade de conversão, eu sugiro que revise um pouco o conteúdo da gente em física. Trabalha bastante conversão de unidades o tempo todo. Vocês viram? O tempo todo a gente vai converter uma unidade em outra. Então, convertendo de forma rápida, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Essa medida que eu vou colocar na minha fórmula, tá bom? Eu tenho que colocar as unidades no SI para que a frequência saia no SI também, saia em Hertz. Substituindo os valores, eu tenho que 10 é igual a 0,8, que multiplicar a frequência F. Tá bom? Esse 0,8 eu vou transformar em fração para facilitar a minha conta e não precisar de calculadora. Isso aqui implica que 10 é igual
0,8 é 8 sobre 10, que multiplica F. 8 sobre 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá bom? Então vai ficar 10 dividido por 10 sobre 8. Isso aqui vai ser igual a frequência. Isso implica que a minha frequência vai ser igual. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 8 sobre 10. 10 em cima, 10 embaixo, cancela. A frequência é igual a 8. Foi o que sobrou. 8, o quê? Hertz. Tá bom? A gente coloca só o HZ para definir Hertz. Viu como é que é bem fácil a aplicação da fórmula? Quando vocês acabarem de assistir o vídeo, eu vou passar um exercício em PDF para vocês. Eu quero que vocês concluam o exercício. Se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma parte ficou meio nebulosa na cabeça de vocês, vocês podem me chamar que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Mas eu sugiro que vocês façam o exercício, tentem treinar, porque exatas, infelizmente, na verdade, felizmente, você só aprende fazendo muito exercício e praticando.